Olá, queridos espectadores, espero que estejam a ter um dia maravilhoso. Hoje vamos mergulhar num dos momentos mais emocionantes desta história. Muitos se perguntam: por que razão Tuna rejeitou o pedido de casamento de Alex? Será que havia algo escondido no coração dela? Será que foi medo, insegurança ou um segredo do passado que ainda aprende? E Alex, um homem poderoso, um CEO que não está habituado a ouvir um não. Será que ele vai desistir depois desta recusa inesperada? Ou pelo contrário, vai lutar com todas as forças para conquistar o coração da mulher que ama e cuidar da pequena família que tanto deseja proteger? Preparem-se, porque o que vem a seguir é cheio de surpresas, emoções fortes e decisões que poderão mudar para sempre o destino de Alex e Tuna. Uma história de amor, coragem e segundas oportunidades que vai prender a vossa atenção do início ao fim. E se vocês, assim como eu, acreditam que o verdadeiro amor merece sempre uma nova chance, então não saiam daí, porque cada detalhe que está por vir vai tocar fundo no vosso coração. Antes de começarmos, aproveitem este momento para subscrever o canal e ativar o sininho. Assim, não perdem nenhum episódio desta história apaixonante que estamos a viver juntos. Agora sim, vamos descobrir a verdade por trás desta recusa. E o que Alex está disposto a fazer para conquistar de vez Tuna. Era uma manhã tranquila no pequeno rancho de Tuna. Enquanto o bebê ainda dormia profundamente no seu berço de madeira, Tuna levantou-se com delicadeza. Os primeiros raios de sol atravessavam as folhas verdes, iluminando o jardim ainda coberto de orvalho. O canto alegre dos pássaros enchia o ar, anunciando um novo dia cheio de paz. Tuna pegou na vassoura de bambu e começou a varrer o pátio. O som suave da vassoura a roçar no chão misturava-se com o perfume das flores frescas. De repente, o pensamento dela voou até Dona Tang, a vizinha idosa e bondosa. Será que as dores nas pernas dela teriam melhorado? Com essa dúvida no coração, Tuna decidiu que quando o bebê acordasse, iria visitá-la. Pouco depois, o bebê abriu os olhos, ainda sonolento e curioso. Tuna preparou rapidamente algumas coisinhas, pegou nele ao colo e seguiu pelo caminho de terra. O chão estava salpicado de folhas caídas e o som dos passos parecia música leve a acompanhar o passeio. Dona Tang chamou Tuna em voz suave. A porta de madeira abriu-se e apareceu a idosa sorridente, com o rosto marcado pelos anos, mas iluminado pela alegria de rever os dois. Sentaram-se juntos na pequena sala. Dona Tang, como estão as suas pernas? Ainda sente muitas dores? Perguntou Tuna com carinho. Muito melhor, querida. O tempo tem estado mais ameno, ajudou bastante. Respondeu a idosa com um sorriso. Depois de alguns minutos de conversa, Tuna partilhou a sua preocupação. Hoje preciso ir à horta, colher fruta para vender no mercado. Será que poderia ficar um pouco com o bebê? Claro que sim, deixe-o comigo. É uma alegria enorme tê-lo por perto, garantiu Dona Tang. Com o coração tranquilo, Tuna beijou o filho e dirigiu-se ao campo. Os dragoeiros estavam cheios de frutos vermelhos e brilhantes maduros e prontos para serem colhidos. Um a um, ela enchia o cesto de bambu. Quando já estava cheio, seguiu para o mercado. O ambiente lá era animado. Vendedores a chamar clientes crianças, a correr risos e conversas por todo o lado. Tuna colocou o cesto no seu lugar e em poucos minutos a fruta fresca desapareceu, vendida rapidamente para mãos sorridentes. A alegria encheu-lhe o peito. Não era apenas o dinheiro, era a sensação de ver o esforço recompensado. No regresso, o sol já se escondia atrás das montanhas. A estrada estava pintada em tons dourados e o vento suave acariciava-lhe o rosto. Ao chegar à casa de Dona Tang, Tuna parou emocionada. A idosa estava sentada no alpendre a embalar o bebê nos braços e a cantar baixinho uma canção de embalar. Era uma cena tão simples e ao mesmo tempo tão bela. Parecia um quadro vivo de amor e ternura. Já voltou Tuna? Perguntou Dona Tang sorrindo. Sim, graças a Deus correu muito bem. A fruta estava linda e vendi tudo num instante.
respondeu Tuna, ainda entusiasmada. Ficaram algum tempo a conversar rindo e partilhando histórias, enquanto a brisa da tarde soprava. Até que chegou a hora de regressar. Tuna pegou no filho e despediu-se com carinho. Amanhã volto com ele para a visitar, está bem. Estarei à espera, minha querida, disse a idosa, com olhos cheios de ternura. Enquanto caminhava de volta ao rancho, Tuna sentia-se envolvida por uma paz imensa. Naquele dia simples, havia trabalho, havia partilha, havia afeto. E, sobretudo, havia a certeza de que mesmo na vida humilde do campo, existia uma ligação sagrada entre gerações, feita de amor, cuidado e esperança. A noite já tinha caído sobre o pequeno e acolhedor rancho de Tuna. O vento leve balançava as cortinas e o silêncio da montanha apenas era interrompido pelo som suave dos grilos, com o bebê a dormir tranquilamente nos braços. Tuna empurrou devagar a porta de madeira, acendeu a luz e entrou em casa. Com todo o cuidado, colocou o bebê na cama de madeira simples, cobriu-o com uma manta macia e sorriu ao ver o sono sereno da criança. Depois dirigiu-se à cozinha. Era hora de preparar o jantar. O cheiro da lenha acesa começou a encher a casa, enquanto Tuna cortava legumes e mexia a panela com movimentos concentrados e tranquilos. De repente, uma voz masculina tão familiar quanto inesperada ecoou pelo corredor. Tuna. O coração dela estremeceu. Virou-se rapidamente e, para sua surpresa, ali estava Alex. Nas mãos, segurava um belíssimo ramo de rosas vermelhas que contrastava com o cenário simples do rancho. Durante alguns segundos, o tempo pareceu parar. O olhar dos dois se encontrou e o silêncio tornou-se denso, quase palpável. O rubor tomou conta do rosto de Tuna e até Alex, sempre confiante como CEO, parecia desajeitado diante dela. Para quebrar a tensão, Tuna murmurou: "Entre-sente-se. Vou buscar-lhe um copo de água." Ambos se sentaram à mesa de madeira. O som das chávenas pousadas interrompia o silêncio e Alex, com voz trêmula mas firme, começou a falar. Eram palavras que ele guardava no coração há muito tempo, sentimentos que nunca tinha tido coragem de revelar. Alex ofereceu o ramo de flores e Tuna, um pouco confusa, perguntou: "Mas hoje é algum dia especial?" Ele sorriu levemente, aproximou-se e respondeu: "Sim, hoje é o dia em que decidi não esconder mais o que sinto." Então Alex levantou-se, meteu a mão no bolso e tirou uma pequena caixa de veludo vermelho. Abriu-a lentamente e um anel brilhante reluziu sob a luz suave da casa. O clima transformou-se, o rancho simples e humilde parecia naquele instante um palco mágico iluminado por amor. Alex ajoelhou-se diante de Tuna. Com voz cheia de emoção, declarou: "Tuna, quero cuidar de ti e do teu filho. Quero estar ao vosso lado todos os dias da minha vida. Aceitas casar comigo?" As mãos de Alex tremiam, o olhar era sincero. Ele segurou a mão dela e, com toda a delicadeza, tentou colocar-lhe o anel no dedo. Mas, inesperadamente, Tuna retirou a mão. O silêncio voltou a cair. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas contidas. Com voz baixa, quase como um sussurro, disse: "Alex, desculpa, eu não posso. Ainda não estou pronta." Aquele não era por falta de amor, mas por causa das feridas profundas que ainda carregava. As lembranças dolorosas do passado, as marcas deixadas pela família do ex-marido, ainda eram sombras no coração dela. Feridas que o tempo ainda não tinha curado. Alex permaneceu imóvel por alguns segundos, tentando esconder a dor daquela recusa. Mas no fundo do olhar dele havia compreensão. Ele sabia que o coração de Tuna precisava de tempo. Naquela noite, enquanto Alex se retirava em silêncio, Tuna permaneceu junto à janela, olhando para as estrelas. Pensava no futuro, pensava no filho. E pensava em Alex. Uma parte dela desejava aceitar, mas outra parte ainda estava acorrentada ao passado. Então tomou uma decisão. No dia seguinte procuraria a única pessoa em quem confiava plenamente Dona Tang. Para
Naquela mulher idosa, era como uma segunda mãe, um porto seguro. Mas a grande questão permanece. Será que o conselho de Dona Tang fará tu? Na abrir o coração e aceitar o amor de Alex? Ou ela continuará a viver apenas como mãe solteira, protegendo o filho, mas fechando as portas para uma nova felicidade? Queridos espectadores, a resposta virá nos próximos capítulos. E acreditem, a história está apenas a começar. Por isso não se esqueçam de subscrever o canal e ativar o sininho. Assim, não perdem nenhum detalhe desta emocionante jornada de amor, perdão e coragem entre Alex e Tu Na. Trong tay Alex là một bó hoa đỏ thắm, rực rỡ, và tươi mới như vừa được hái từ vườn. Ánh sáng trong nhà phản chiếu lên gương mặt anh, nghiêm túc nhưng đầy căng thẳng. Cả hai chợt lặng đi, ánh mắt họ chạm nhau và vội vàng né tránh. Bầu không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt. Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên như nhấn mạnh sự im lặng khó nói thành lời. Tuệ Na là người lên tiếng trước, giọng có chút run nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Alex, anh ngồi xuống đi để em pha trà cho anh uống. Cô mời anh ra bàn tre trong gian phòng khách. Alex ngồi xuống, đôi bàn tay khẽ siết chặt bó hoa, ánh mắt rối bời khi Tự Na đặt cốc trà nóng trước mặt. Alex lấy hết cân nặng, rất là Alex chậm rãi đứng dậy, từ trong túi áo anh lấy ra một chiếc hộp nhung đỏ. Khi mở ra, một chiếc nhẫn có sáng lấp lánh hiện ra dưới ánh đèn và ấm áp của căn nhà. Ánh sáng phản chiếu khung cảnh trở nên lung linh lãng mạn đến nghẹt thở. Tự Na nặng người, cô không ngờ khoảnh khắc này lại đến nhanh như vậy. Alex nhìn thẳng vào mặt cô, giọng đầy cảm xúc, lời tỏ tình vang lên chân thành tha thiết. Trong đôi mắt anh không hề có sự do dự, chỉ còn lại tình yêu và quyết tâm.